Gary e você pensou que tava sem sono, é mesmo? Não, eu te trolei, haha, trollado, enfim, vamos pro jogo. Aqui, Firehead Pokémons do Gary. Opa! E aí? No Fala, vídeo linda. de hoje eu vou tentar zerar Pokémon Fire Red usando apenas os Pokémon do Gary. Isa vai Uhum. comentando aí embaixo qual é o seu Pokémon do Gary favorito. Não sei qual é o Pokémon Agora dele. vamos às regras. A Vamos. primeira regra é a regra de que eu só posso utilizar Pokémon que o Gary já usou. Sim, Lembrando que eu tô usando o site Bulbapedia para montar essa equipe. Então sim. se você pensar que certo Pokémon o Gary não utilizou nenhuma vez, é só dar uma conferida lá. Já a A segunda culpa é da regra Bulbapedia. é a regra de que eu não posso usar item nas batalhas. Sim. Até porque com itens eu acho que fica fácil demais. E Uhum. agora que eu já expliquei as regras, bora pra gameplay. Logo Show. no início eu pego o Squirtle como Pokémon inicial. E o Squirtle acaba vindo com a Nature Quirk. E Quirk é uma Quirky. Nature neutra. Ou Quirky. seja, essa Nature não vai aumentar e nem diminuir nenhum status do Pokémon. Um Uhum. tempo depois eu batalho contra o nosso rival pela primeira vez. E nessa batalha, o PJ dele acaba caindo pelo Watergun, enquanto que o Bulbasauro dele é finalizado por alguns tackles. E batalhando contra o treinador do primeiro ginásio, o Squirtle acaba chegando no nível 16, evoluindo para um Wartortle. Agora Uhum. Brock partiu. Contra ele Partiu, foi partiu, só Brock. mandar o Watergun em todos os Pokémon dele, que foi GG. Até que na rota 3 eu capturo uma Nidoran fêmea e sem perder Sim. tempo dentro do MT-Moon acabo capturando um Geodude como novo membro da equipe. E rapidamente a Nidoran já chega no nível 16 evoluindo para uma Nidorina. Assim eu uso uma Moonstone nela fazendo ela evoluir para uma Nidoqueen. Cara, foi E rápido olhando esse, os hein? status da Nidoqueen a gente percebe que esse Pokémon é bem equilibrado. Ao mesmo É. tempo que ela não tem nenhum status absurdo, ela também não tem nenhum status fraco. E depois É. dessa evolução eu vou enfrentar o nosso rival. Nessa Vamos lá, batalha o Gary. Pidgeotto dele acaba caindo por alguns Rock Trolls. O Assim Gary ele enfrentando o manda o Gary. Bulbasauro que Tá, derrota o puxa. Geodude usando o Vine Whip. Vendo isso eu decido mandar a Nidoqueen que derrota o Bulbasauro usando um Mega Punch crítico. Com isso ele manda o Nice. Abra que também cai pelo Mega Punch. No final o Rattata dele é finalizado pelo Double Kick. E Eu tô fazendo monotype grama em live agora. E essa batalha com o Abra eu tive que usar pra curar o meu Pokémon com o Leech Seed porque eu não tava conseguindo derrotar ele pessoa, ninguém, porque o meu azar tava absurdo, velho. Sério, sério, sério. Você imagina o nível de azar de você, de um Pidgeotto te acertar um de ataque e você não acertar mais nenhum ataque a batalha inteira. Chegando na rota 24, eu acabo capturando um Abra e a ability do Abra acaba sendo Synchronize. E caso Uhum. você não saiba o que essa ability faz, o Synchronize é uma ability que faz com que sempre que o Ah, Pokémon sim, sim, fique com sim, sim. algum status negativo, como Sim, 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 queimado, sim, sim. envenenado ou paralisado, ele acabe passando esse mesmo status pro Pokémon oponente. E essa é uma Exato. das abilities mais úteis que eu já vi, acaba ajudando demais às vezes. Com certeza. Agora a Misty, bora lá. Contra ela, a Staryu dela é derrotada pelos Mega Punch da Nidoqueen. Assim Uhum. ela manda Starmie que derrota a Nidoqueen usando o Water Pulse, mas no final o Artortle consegue finalizar a Starmie usando o Bite. Logo em seguida o Abra já chega no nível 16 evoluindo para um Kadabra, enquanto que o Geodude chega no nível 25 assim evoluindo para um Graveler. Até que dentro do Santiane eu acabo batalhando contra o nosso rival, e nessa batalha o Pidgeotto dele já cai pelo Rock Troll. Com isso ele acaba mandando o Ivysaur que derrota o Graveler pelo Leech Seed. Com isso eu mando o Kadabra que derrota o Ivysaur e o Raticate usando o Psybeam, e no Show, final o show. Kadabra dele é finalizado Cadabra pelo contra cadabra. Tiff. E LT Surge só bora. Contra ele, a Nidoqueen fez a festa e conseguiu derrotar todos os Pokémon dele com apenas um É golpe. ground, né? E derrotando o LT Surge eu consigo TM só que o Wave que eu já ensino pro Kadabra. E só que o Wave é um golpe do tipo elétrico que por mais que tenha 60 de poder, ele é impossível de errar, bom demais. E um Nice. tempo depois de derrotar o Surge, eu Eu só lembro capturo do um Shockwave por Growlithe causa na do rota Emerald, quando você 8. derrota o. Agora a Erika, vamos Esse é o nome lá. do cara, de Contra Malville. ela, o Kadabra acabou mitando demais e derrotou toda a equipe dela Exo, usando o Exo. Psybeam. E depois de derrotar a Erika, eu uso uma Firestone no Growlithe, fazendo ele evoluir para um Arcanine. E depois Nice. dessa evolução, na rota 16 eu capturo um Doduo como último membro da Todo. equipe. Logo em seguida eu enfrento o Giovanni pela primeira vez, e nessa batalha os dois primeiros Pokémon dele acabaram caindo pelo Water Pulse, e no final o Kangaskhan dele foi finalizado por alguns Mega Kicks.
Até que na torre de Lavender eu acabo encontrando o nosso rival e nessa batalha o Pidgeotto dele é derrotado pelo Rock Slide. Assim ele manda o Ivysaur que derrota o Graveler usando o Razor Leaf e com isso acabou mandando o Arcanine que derrota o Ivysaur usando o Ember. Enquanto que o Gyarados dele acaba caindo por alguns bites juntamente do Pokémon de fogo derrotando Pokémon de água, maravilha. É só mandar alguns Embers no Kadabra que eu consigo finalizá-lo. Um tempo depois o Doduo chega no nível 31, evoluindo para um Dodrio e dá uma olhada nos status do Dodrio. Esse Pokémon é 31 no Kadabra que eu consigo finalizá-lo. Um tempo depois o Doduo chega no nível... É incrível que eu demorei todo esse tempo pra descobrir que o Doduo tem olhos pretos. Eu nunca tinha percebido isso. 31 evoluindo para um Dodrio e dá uma olhada nos status do Dodrio. Caraca! Esse Pokémon é forte demais, cê é louco. E ainda aprende fly que nem um helicóptero. O Artortle acaba chegando no nível 36, evoluindo para um Blastoise. E uma curiosidade é que o Blastoise é o meu inicial de canto favorito. Eu realmente gosto pacas desse Pokémon, até que enfrentando os treinadores do quinto ginásio, eu diria que é o meu favorito também. Para um Golem e logo em seguida o Kadabra evolui para um Alakazam. Canto, né? E sim, o Gary tem tanto o Golem quanto um Alakazam. Olha o nível do cara. E dando uma olhada nos status do Golem, você nota que fisicamente esse Pokémon é muito forte, mas no restante dos status ele acaba sendo bem fraco, enquanto que o Alakazam é um absurdo no lado especial. Sério, esse Pokémon é tão poderoso que eu conseguiria zerar o jogo inteiro facilmente usando só ele. Agora, Koga, bora nessa. Opa! Ah, rapaz. Pois é, meu querido, tu se ferrou. Ninguém botou da ideia. E contra ele, o Koffing dele já cai pelo Rock Slide, enquanto que o restante da equipe dele acaba não aguentando a pressão do rollout. Golem mito demais. E uma isso já não fez, aí eu não vi. Esse golpe aqui, o rollout é um golpe do tipo pedra que acaba dobrando o dano sempre que acertar no Pokémon oponente. Ou seja, quanto mais rollouts eu acerto no Pokémon adversário, mais dano esse golpe causa, podendo chegar em até 480 de poder. E chegando na Sulficou, eu enfrento o nosso rival. Nessa batalha, o Pidgeot dele é derrotado pelo Rock Slide. Com isso, ele manda o Venusaur, que derrota o Golem usando o Razor Leaf. Vendo isso, eu decido mandar o Arcanine, que derrota o Venusaur usando o Flamethrower. Assim, ele acaba mandando o Gyarados, que já cai por um bite crítico. E no final, o Arcanine consegue finalizar o restante da equipe do nosso rival facilmente. E depois de derrotar o nosso rival, eu enfrento o Giovanni pela segunda vez. Só no Surf e no Flamethrower, né? Basicamente, o Blastoise solou toda a equipe dele usando o Surf e ZZ. E vendo o poder do Blastoise, eu decido enfrentar o Blaine. Contra ele, o Growlithe dele é derrotado pelo Rock Slide. Com isso, ele manda o Arcanine e eu decido usar Self-Destruction, que já finaliza ele facilmente. E no final, o restante da equipe do Blaine é finalizada por alguns Surfs. E na batalha contra a Sabrina, foi só mandar Rock Slide nos Pokémon dela, que o Golem conseguiu vaporizar totalmente os Pokémon dela. Mano, é igual aquela luta do Psycho contra o Mewtwo, eu acho, naquela hack de Tenkaichi 3, Dragon Ball Tenkaichi 3? Budokai Tenkaichi, não lembro. A hack do Dragon Ball lá que eles jogaram de luta. É basicamente o Mewtwo usando o Mario. Vou mandar Rock Slide no Pokémon dela, que o Golem conseguiu vaporizar totalmente os Pokémon dela. E derrotando a Sabrina, eu consigo TM Calm Mind. Pra quem não sabe o que esse TM faz, é uma maravilha de TM. Calm Mind é um golpe do tipo psíquico que aumenta o Special Attack e a Special Defense do Pokémon usuário enquanto às vezes ele usar esse golpe. Então, até basicamente, esse é um dos melhores golpes de buff do jogo inteiro. Logo em seguida, eu acabo enfrentando o Giovanni pela última vez. E contra ele, a batalha se resumiu em Surf, pois Giovanni, parece que o Pokémon do tipo água é o seu pior pesadelo. E no caminho para Victory Road, eu batalho contra o nosso rival pela penúltima vez. E nessa batalha, o Pidgeot dele é derrotado por alguns Rock Slides. Assim, ele manda o Venusaur e eu decido mandar o Alakazam, que consegue derrotar 4 Pokémon do nosso rival usando o Psychic. E no final, o Alakazam dele acaba sendo finalizado por alguns Chiefs. E depois de passar pela Victory Road, eu acabo chegando na Liga Pokémon pra enfrentar a Elite 4. Pelo jeito, o cara tem os bons Pokémons, né? Treinar todo mundo pro nível 50. Agora sim. Bora lá. E bora, a primeira Era 55? acaba sendo a Lorelei, que usa Pokémon do tipo Zelo. Contra ela, eu uso Calm Mind 5 vezes com o Alakazam, e isso é mais do que o suficiente para ele conseguir derrotar todos os Pokémon da Lorelei com extrema facilidade. E derrotando a Lorelei, eu enfrento o Bruno. Vamos lá, Bruno. Que usa Pokémon do Dê problemas, por favor. Contra ele, os 2 primeiros Pokémon dele acabaram caindo pelo Surf. Deu um probleminha ali. Leak, por mais que tenha derrotado beleza, caraca, aí. Já foi uma vitória pro Bruno, né? O Bruno conseguiu derrotar
ativar um Pokémon dele. Do Brick Break, ele acaba caindo por um Caiu, Drill Peck crítico. caiu. Com isso, ele manda uma Champ que também cai pelo Drill Peck. No final, o segundo Onix dele é finalizado pelo Earthquake da Nidoqueen. E quase levou o segundo, hein? O Bruno tá evoluindo. Uma desafiante acaba sendo a Agatha, que usa Pokémon do tipo Fantasma. Contra ela, o Gengar dela já cai por alguns bites do Arcanine. Show. Com isso, ela manda o Golbat, que é derrotado pelo Rock Slide. Slide, Enquanto que a beleza. Arbok dela acaba caindo por alguns Earthquakes. Assim, ela manda o Haunter, que rapidamente é derrotado pelos bites do Arcanine. E no final, por mais que o Gengar dela tenha derrotado o Arcanine e Nidoqueen, ele acaba sendo finalizado pelo Drill Peck do Dodrio. E depois de derrotar a Agatha, eu enfrento o último membro da Elite 4. Qual é o lance? Lance contra... Ah, ele usou a piada! Ele usou a piada! Negócio é o seguinte, eu quero que no episódio 50 de Desafios Pokémons seja Fire Red ou Leaf Green. E eu quero que você use a piada de novo. Os dois Calm Minds com Alakazam, assim ele consegue derrotar o Gyarados e o Aerodactyl usando apenas um golpe. Com isso ele manda o Dragonite, que derrota o Alakazam usando o Wing Attack. Vendo isso, eu decido mandar o Blastoise, que consegue derrotar tanto o Dragonite quanto o Dragonair dele usando o Blizzard. E no final, por mais que o segundo Dragonair dele tenha derrotado o Blastoise, ele já é finalizado por alguns Drill Packs. Agora, finalmente, eu enfrento o nosso rival pela última vez, e contra ele, o Pidgeot dele acaba caindo por alguns Blizzards. Assim, ele manda o Venusaur, que derrota o Blastoise usando o Solar Beam, e vendo isso, eu acabo mandando o Dodrio, que derrota o Venusaur facilmente usando o Drill Peck. Com isso, ele manda o Raidon, que depois não foi a melhor escolha deixar o Dodrio com ele, né? Ele já cai pelo Earthquake da Nidoqueen. Sim, por aí mais foi que o bom. Alakazam tenha derrotado a Nidoqueen usando o Psychic, o Arcanine derrota ele facilmente Extreme usando Speed. a Extreme Speed. Até que ele manda Extreme. o Gyarados, que consegue finalizar o Arcanine e o Dodrio usando o Hydro Pump. Assim, eu decido mandar o Alakazam, que derrota o Gyarados usando o Shock Wave. E no final, o Arcanine dele acaba sendo finalizado pelo Rock Slide. Essa batalha foi por muito pouco, cê é louco, eu jurava que ele ia perder. E pois é... Sinceramente, eu já desisti de fazer aquele negócio de achar... Nossa, essa batalha aqui, esse desafio foi fácil, hein? Porque ele sempre me desbanca. Eu consegui. Virei campeão de canto utilizando apenas os Pokémon do Gary. E sério, esse time ficou insano de forte. Não é à toa que o Gary foi um dos maiores rivais do S. Mas, enfim, me mandem desafios pra mim fazer aqui nos comentários. Seja de ZBA, Nintendo DS, 3DS, que caso eu ache algum interessante eu vou Eu quero que você compre a paradinha do Switch e grave vídeo de Switch. fazer com certeza. Valeu! Valeu, e ele vai para o próximo vídeo agora. Olha só, Lemon Soda, eu vou reagir a esse vídeo depois aqui. Mas, enfim... Mano, eu acho, pelo menos eu acho que até agora, ninguém que tá no canal do Karma sabe como é que é o rosto dele, né? Porque ele falou que ia fazer um face review nos 20k, né? Então, já fiquem sabendo, o rosto e a voz dele não combinam. Eu já vi o rosto do Karma já, e o rosto e a voz dele não combinam. Parece muito que o Karma tinha que ter uma voz mais grossa, velho. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Karma que tá aparecendo aqui do lado. E é isso aí.